Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, a equação do segundo grau. Olha só o que diz. A equação do segundo grau é uma equação que possui o formato, olha só o formato, pessoal, ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais, tá? E o a, pessoal, é diferente de zero. Pessoal, em primeiro lugar, nós temos aí uma equação, porque nós temos ali igual a um número, que nesse caso é igual a zero, tá? Essa aí é uma equação do segundo grau, porque nós temos a incógnita que está sendo representada ali pela letra x, elevado, o maior expoente dela é elevado ao quadrado. Concorda comigo? Por isso nós temos uma equação do segundo grau. Outra coisa, pessoal, os valores a, b e c, que são números que pertencem ao conjunto dos reais, tá? Um detalhe, pessoal, o a ali, que é o coeficiente do x ao quadrado, ele não pode ser igual a zero. Porque pensa o seguinte, se ele for igual a zero, nós ficaríamos com zero vezes o x ao quadrado. Ou seja, aquele termo que possui o x², ele sumiria. Beleza? Então, o a, pessoal, de forma alguma, ele pode ser zero. O b e o c, tranquilo, tá? O c ali, pessoal, reparem que não tem o x junto. A gente chama esse c aí de termo independente da equação do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui. Pessoal, reparem nos seguintes exemplos. Aqui na letra A, nós temos essa equação do segundo grau. Reparem, nós temos a equação do segundo grau aqui. E os coeficientes a, b e c, eles são exatamente o seguinte. Olha só. O a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o a vale o 2. O b é o coeficiente do x, que nesse caso é o valor 3 positivo. Tudo bem? E o c aqui, pessoal, é o termo independente, que nesse caso está sendo representado pelo menos o 5. Ok? Agora, no item B aqui, repara o seguinte, nós temos a equação não tão bonitinha como nós temos aqui, mas ainda nós temos uma equação do segundo grau. Olha só, pessoal, o a é sempre o número que está na frente, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado. Qual é o coeficiente do x ao quadrado aqui? É o menos 5, então o a vale menos o 5. O b, pessoal, é o coeficiente do x, que nesse caso é o 3. Beleza? E o c, pessoal, é o termo independente. Como ele não está aparecendo aqui, o termo independente, nesse caso, vale zero. Beleza? Agora, pessoal, no item C aqui, ó, nós temos novamente uma equação do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita x é o 2, tá? Nós temos aqui o coeficiente de x ao quadrado valendo 3, ou seja, o a é igual a 3. Repara o seguinte, não aparece aqui o termo em x. Nessa forma, pessoal, não é que ele não existe. Significa que ele vale zero. Tudo bem? E o termo independente aqui está sendo representado pelo menos o 2. Ok? Agora, no item D aqui, ó, reparem que nós temos apenas o termo em x ao quadrado dessa equação do segundo grau. Ou seja, pessoal, o a, que é o coeficiente do x ao quadrado, ele vale 5, e o b e o c eles não aparecem. Ou seja, o b ele vale 0 e o c também vale 0. Ok? Pessoal, mais importante do que você identificar os coeficientes a, b e c é você saber resolver uma equação do segundo grau, ou seja, encontrar o valor do x que faça com que aquela equação ali se torne igual a zero. Beleza? Esse valor do x, pessoal, que no caso é a solução da equação do segundo grau, a gente chama de raiz da equação. Lembra o seguinte, ó, uma equação do segundo grau, pessoal, ela sempre irá possuir duas raízes, como nós veremos agora. Beleza? Vem comigo aqui. Desce comigo aqui, ó, e vamos ver o seguinte. Olha o que diz aqui, ó. Encontrando, olha só, as raízes da equação do segundo grau. Ou seja, a pessoa encontrando as soluções, tá? Olha o que diz aqui, ó. Uma maneira de descobrirmos as raízes de uma equação do segundo grau, aqui está o formato da equação do segundo grau, tudo bem? É utilizar
a fórmula de Bhaskara, tá? Está aqui assim, essa fórmula é muito importante que você a memorize, beleza? Agora vem comigo aqui embaixo e olha só. No conjunto R, ou seja, no conjunto dos números reais, resolva as seguintes equações. Começando ali pela letra A, nós temos essa equação no segundo grau. Repare que essa equação do segundo grau aqui, o coeficiente de x ao quadrado vale 3, ou seja, o A é 3. Nós não temos aqui o termo em x, ele não está aparecendo, ou seja, o coeficiente b vale 0, e o termo independente aqui, ó, está sendo representado pelo menos o 12. Pessoal, quando nós tivermos uma equação do segundo grau, no qual o b ou o c ou os dois têm o valor 0, nós temos ali uma equação do segundo grau incompleta, beleza? Aí, pessoal, eu vou falar uma coisa para você, ó. Quando a equação do segundo grau estiver incompleta, é muito melhor, muito mais fácil, mais ágil você resolver ela não utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas aí como é que resolve, Feito? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como nós temos aqui ó, uma equação do segundo grau incompleta, ou seja, o b, nesse caso aqui, ele vale 0, a melhor maneira para esse caso aqui é fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse menos 12 aqui, ó, lá para o lado direito, ele passa com o sinal positivo. Aí nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ficar então com o 3x ao quadrado é igual ao 12 positivo, beleza? Agora repara o seguinte, ó. Esse 3 está multiplicando, então ele desce dividindo. Então nós vamos ter o x ao quadrado é igual a 12 dividido pelo 3, ou seja, o 4. Agora, esse quadrado aqui, pessoal, ele vai lá para o outro lado, extraindo a raiz quadrada, no caso do 4. Mas lembra que aqui na frente nós temos que colocar o mais ou menos para ficar, então, com duas raízes, tá? Então, nós vamos ter aqui o x, ó, valendo, olha só, mais ou menos, raiz quadrada de 4, o resultado é 2. Beleza? Então, pessoal, o que nós temos aqui, então, é um conjunto solução formado por duas raízes. Uma delas vale 2 positivo e a outra vale 2 negativo, ok? Então, bem mais tranquilo, né, pessoal, do que ficar utilizando a fórmula de Bhaskara para encontrar a solução dessa equação aí. Se ela está no formato incompleto, pessoal, é muito mais simples fazer dessa maneira aí e nós encontramos aí as duas soluções que são as raízes da equação do segundo grau, beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos para o item B. Repara o seguinte, pessoal, aqui nós temos dois termos aparecendo, tá? Olha só, o que acontece? É uma equação do segundo grau, tudo bem? E o coeficiente do x ao quadrado, nesse caso, está sendo representado pelo número 1. Enquanto que o coeficiente do x aqui, ó, ele vale 5, ou seja, o coeficiente b, ele vale 5, e o termo independente aqui, ele não está aparecendo, ou seja, o c, ele vale 0. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós também temos uma equação do segundo grau no formato incompleto. A melhor coisa a fazer é o seguinte, eu só vou copiar ela aqui novamente, e nós vamos ter o seguinte, ó. Repara o seguinte, nós temos aqui dois termos, e o x, pessoal, ele aparece nos dois termos. O que a gente pode fazer? Ó? Vamos colocar o x em evidência. Tá? Pensa o seguinte, x vezes quanto que resulta x ao quadrado? X vezes o x. Agora, x vezes quanto que resulta 5x? X vezes o 5. Nós vamos ter isso aqui igual a 0, ok? Pessoal, agora é o seguinte, nós chegamos nessa equação composta aí de dois fatores. Um deles vale x e o outro vale x mais 5. Repara o seguinte, na multiplicação desses dois fatores, o resultado deu 0. Agora preste atenção no seguinte, quando nós tivermos a multiplicação de dois ou mais fatores e o resultado dando 0, o que acontece? No mínimo, um desses fatores aí é igual a 0, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como eu falei, né, se nós temos a multiplicação aqui ó, do x pelo x mais 5 e o resultado é 0, o que significa? Ou esse x aqui ó, ele é igual a 0, ou esse x mais 5 é igual a 0.
Porque 0 vezes qualquer valor, o resultado é 0. Beleza? Então, partindo dessa ideia, nós vamos ter o seguinte, ó. Ou o x, então, ele é igual a 0, tá? Ou o x mais 5 é igual a 0. Nesse caso aqui, ó, nós já encontramos aqui uma raiz. Ou o x vale 0. E agora, quanto é que vale o x aqui? Ó? Vamos passar esse mais 5 lá para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. E nós vamos ter, então, que o x é igual a menos o 5. Então, encontramos aqui a segunda raiz, tá? Então, para essa equação do segundo grau, o conjunto solução, ele é formado pelas raízes 0 e menos o 5. Beleza?